primeira coisa que você precisa listar, que vão ser os seus itens 1, né, na primeira linha, né, na linha principal, são os objetivos finais da sua consultoria, aquilo que está lá registrado na sua proposta de consultoria, que você acordou com o seu cliente. Depois, como uma subdivisão, né, desses objetivos finais, você vai elencar todas as etapas, né, da sua consultoria que foi definido lá no escopo, quando você definiu o escopo da sua consultoria, lá na proposta de consultoria. Para cada etapa dessa do seu trabalho de consultoria, você vai elencar as tarefas que precisam ser executadas. Para eu, como consultor, concluir aquela etapa, né, e cumprir com aquela etapa que foi proposta lá no escopo, lá na proposta de consultoria, o que eu preciso fazer, quais atividades, quais tarefas eu preciso executar para que eu atinja aqueles objetivos e alcance e cumpra com aquela etapa que foi estabelecida. Depois que você já tem, então, listado os objetivos, as etapas e as tarefas para cumprir com aquelas etapas, né, como ponto 4, né, como quarto item para você fazer o seu plano de trabalho, é você verificar se alguma daquelas tarefas, uma ou mais daquelas tarefas, elas têm algum vínculo com uma outra, ou seja, uma depende da outra. Eu preciso, para executar uma determinada tarefa, eu vou precisar terminar a tarefa anterior. Então você define ali o vínculo que uma tarefa tem da outra, para você saber que você não pode atrasar determinada tarefa, porque se você atrasar aquela tarefa que é pré-requisito para a segunda, você vai atrasar, consequentemente, a segunda tarefa. Então, você tem que linkar uma tarefa com a outra, mostrando ali no seu plano de trabalho que aquela tarefa predecessora, que a gente chama, que é a primeira que sempre tem que ser executada, ela não pode ser atrasada para que não comprometa e atrase também o restante das outras tarefas. Feito isso, como então o quinto passo, é você agora distribuir e estimar o tempo que você vai precisar para executar cada uma daquelas tarefas. Mesmo que não seja você que vai executar todas aquelas tarefas, você tem que estimar o prazo, né? O tempo que cada pessoa, que a pessoa que for executar cada tarefa daquela, vai ter para cumprir com aquela tarefa. Então estime e registre ali o tempo para a execução de cada tarefa, o tempo estimado para a execução de cada tarefa. Então preste muita atenção nessa etapa aqui, porque você está distribuindo, estimando as horas de cada tarefa, mas você não pode se esquecer que você, lá na sua proposta de consultoria, você tem um tempo total que já foi acordado com o cliente, que você não pode ultrapassar aquele tempo total. Ou seja, a soma do tempo de cada tarefa que você for programar ali no seu plano de trabalho não pode ultrapassar o total de horas que você definiu, né? O prazo total que você definiu para a execução do seu trabalho de consultoria. Então, fique bem atento a isso. Você vai ter que distribuir, então, aquelas horas totais que você definiu lá na proposta de consultoria, você vai ter que distribuir elas naquelas tarefas que você definiu que precisam ser executadas. E aí então aparece o nosso sexto passo que você tem que fazer na hora de elaborar o seu plano de trabalho, que é ajustar exatamente isso. Se eu somar, né, no final o tempo de cada tarefa e esse somatório, né, esse total de horas, né, gastas ali para executar todas aquelas tarefas, for superior ao total de horas que eu acordei com o meu cliente lá na proposta de consultoria, então eu vou ter que ajustar alguma coisa, ou diminuir o tempo para alguma tarefa, mas você precisa ser realista, não adianta você ir lá simplesmente diminuir o tempo no papel, e quando você for executar, aquele tempo não é suficiente para executar aquela tarefa, então você tem que ser realista. E se não for possível diminuir o tempo, você vai ter que reprogramar aquelas tarefas, tentar excluir alguma tarefa para ver se você consegue de alguma forma ajustar o tempo e aquelas tarefas para que você não fuja daquele total de horas que foi definido e acordado com o cliente. Terminada essa parte, a gente entra para a sétima etapa do nosso plano de trabalho, que é você definir agora quem vai ser responsável por cada tarefa daquela.
Vai ser você que vai executar todas as tarefas? Vai ser alguém da sua equipe? Você vai levar alguém para te ajudar naquelas tarefas? O que o cliente vai ter que executar? Quem especificamente da empresa do cliente vai ter que executar determinada tarefa? Então estabeleça cada tarefa com o seu responsável, seja você ou seja o cliente. E aí, por último, como oitavo ponto da nossa forma da gente então elaborar o nosso plano de trabalho, é você dizer aonde cada tarefa vai ser executada. Então, vai ser lá nas dependências da empresa cliente ou vai ser lá no seu escritório de consultoria. Então, deixe isso claro para tanto você como o cliente saber que em determinadas etapas da sua consultoria, do seu trabalho de consultoria, você vai executar no seu escritório e determinadas etapas vão ser necessário ser executadas lá na empresa cliente, nas dependências da empresa cliente.